Olá, sejam bem-vindos ao Contas e Contos, onde empreender e contar histórias viram bons negócios. Eu sou Eduardo Bora, contador, host desse podcast. E tem aqui ao meu lado Wagner Coelho, que é professor, advogado, empresário e também host desse podcast. Seja bem-vindo, Wagner. Obrigado, Edu. Hoje temos a grata surpresa de receber um convidado especial, meu amigo Fernando de Souza, conhecido como Fernando da Opencar. Fernando, seja bem-vindo ao nosso podcast do Contas e Contas e fale um pouquinho sobre a sua história. Quem é o Fernando, por favor? Obrigado, Dudu. Obrigado aí pelo convite, tá? E tu conhece um pouco da minha história, né? Vocês são a empresa que a gente está junto desde o início da minha trajetória, né? Então, a loja de carro veio num sonho de infância e pelo fato de eu ter nascido próximo a Carinana, então todo dia, passava por ali de pé pelas lojas assim e sempre brincando de carrinho e com carros. Meu pai tinha muitos carros em casa, sempre teve vários carros, gostou de carro e isso foi pegando. Cheguei a sonhar, lembro que eu sonhava quando novo de um dia ter uma loja, né? Mas não passava pela cabeça assim, botei isso como meta na minha cabeça. Não botei. Na realidade foi acontecendo. Eu tive uma oportunidade de trabalhar numa loja. Comecei como lavador na loja. Depois de lavador fui para office boy. De office boy fui para atendente, até que eu fui para vendedor. Mas antes de eu ser vendedor, eu escutei a dona da loja falando para o marido dela, quando eu fui atender um cliente, que, olha, o Fernando vai dar um bom vendedor. Daí aquilo me pegou. E quando eu passei para a área da venda, logo em seguida, eu me deslanchei assim, né, por ser um pouco mais desinibido, extrovertido, sim. Tudo, né? E por ter o meu pai também, como sempre, representante comercial, negócio. Está no sangue, então. Está no sangue, né? E acabei tendo uma proposta de uma outra loja, né? Daí fui fazer uma experiência numa outra loja, fiquei mais um ano, quase um ano numa outra loja. Depois fui fazer uma experiência numa outra loja, que é uma das lojas mais antigas de Itajaí, que era do Sérgio, que chamava Jangada Veículos, que é irmão do Beto Saveiros, o pai dele, o seu Toninho da Cinca, que, né, já tinha loja tradicional aqui na cidade. Lá trabalhamos numa equipe onde hoje tem o Alexandre, que é parceiro nosso, tem loja de carro também, que era o meu gerente, o Hidro, que é o vendedor, também tem loja de carro também. Sim. Então, assim, a turma de lá hoje, de vendas, hoje cada um tem a sua loja. Foi uma escola para a gente, sabe? E dali, depois eu fui convidado por um amigo meu, que era dono de loja, que a gente era um amigo pessoal, que a gente sempre saía junto, que me fez uma proposta dizendo que tinha um amigo dele que queria montar uma loja de carro, trabalhava no Porto, e queria investir, só que ele não sabia do ramo. Tinha, né, só a vontade do negócio, mas não conhecia de fato, é isso? Na realidade ele comprava e deixava os carros na loja desse meu amigo. Ah, sim. Investidor. Então, isto. E daí os dois conversando, ele disse, eu tenho vontade de abrir uma loja. Daí ele falou, tem que arrumar alguém para tocar aí. Daí ele pegou e falou, não, eu tenho um amigo meu, já tenho uma experiência. Tem o cara certo. E o cara, vamos conversar com ele porque eu acho que é o teu perfil para tocar a loja. Daí eu fui convidado com ele, sentamos, conversamos. E foi muito legal a parceria dele, porque eu vi, né, que ali, que praticamente eu fui um funcionário que toquei uma loja, mas com uma participação de lucro. Então, com uma participação de lucro, tu acaba sendo sócio da loja, mesmo não estando no papel, mas quando tu toca a empresa, né? Então, eu vejo muito isso, até quando eu contrato o meu pessoal, né? Que eu acho que tem que dar um apoio, não só um salário, porque é para a pessoa se dedicar um pouco mais, né? Então, fazer como o negócio fosse da pessoa, de fato, isso, né? Que hoje é muito difícil. As pessoas hoje, tipo, a falta de mão de obra que tá, sabe? Até estou com 2 vagas abertas de emprego aí, tá difícil de contratar. Não é só você, fique tranquilo. Enfim, assim. Infelizmente.
Então, eu digo assim, na nossa época, a oportunidade daquela época era uma época muito difícil, certo? Sim. E hoje, com tudo muito mais fácil, as pessoas, não sei, não têm visão, não abraçam a oportunidade. Então, assim, depois daquela loja, eu toquei essa loja para ele, na época, e grudei com unhas e dentes ali, dei o máximo meu, foi bacana, ganhamos bastante dinheiro, só que depois ele veio a pegar de secretário no Porto. Então, ele de conferente, ele passou com 2 empregos. E daí ali ele falou, Fernando, eu vou abrir mão da loja. Só que tem um porém. Como tu fez os contatos com bancos, porque naquela época os bancos patrocinavam toda a estrutura de loja, desde placa, computador, eles montavam a estrutura para te produzir com eles, né? E como tu conseguiu tudo, eu quero te vender a loja. Eu falei, ô louco, eu não tenho, eu tenho um carro, pô, como é que eu vou comprar uma loja, pô? Ele, não, Fernando, tu vai me pagar o ponto parcelado. Se chegar algum mês, tu não tiver condições de pagar o ponto, só me liga, tranquilo. Eu deixo todos os carros aí, conforme tu vai tocando. E no decorrer dos meses, não chegou a 1 ano, eu cheguei para minha família e para meus irmãos, para minha mãe, e falei, mãe, vamos ter uma reunião aí. Nós temos que vender o nosso apartamento para investir na loja. Dá um peitaço. Pô, aí é que vem o empreendedor, né? A coragem. O negócio dá. Daí a minha mãe e meus irmãos, não, tá louco. Foi a única coisa que sobrou da separação dos meus pais. Foi o apartamento. Como é que a gente vai abrir na mão assim de um negócio? Um guri Que jovem pode dar certo, como pode dar errado. 23 anos na época. Então, né, negócio desafiador, né? E daí veio meses, eu fui convencendo, fui mostrando o resultado, né? Eu chamei o meu irmão para trabalhar comigo, para fazer parte do negócio, para ele ver que realmente dava, até que eu convenci a minha mãe. E acabei com esse, que foi meu sócio, né? Quer dizer, que foi meu patrão, que me vendeu a loja, negociando todos os carros que ele tinha no estoque com o apartamento da minha mãe. Caramba. Foi bem rápido. A partir do momento que ela disse que sim, eu fiz um negócio com ele, ele foi lá, avaliou o apartamento, te dou tal carro, isso, aquilo, te dou tanto dinheiro. Fechamos o negócio, dia para noite, muito rápido. E dali eu vim com o compromisso de assumir um aluguel para minha mãe, com as despesas, né? E eu sempre botei assim na ponta do lápis o valor do investimento do imóvel, mais o percentual de uma aplicação, né? Que daquilo ali eu não poderia baixar, né? O aluguel da mãe e tudo. Então, aquilo ali estava na minha meta, entendeu? E foi, dali em diante comecei a produzir. Naquela época, o banco dava muito crédito para quem produzia. Logo em seguida, veio um crédito do banco para uma conta garantida que eles te dão, né? Já aumentou o meu capital, assim, dobrou o meu capital, assim. Assumi uma responsabilidade, uma parcela, um financiamento, né? Mas que o próprio banco paga a parcela com a produção. Quanto mais a gente produz, a gente paga a parcela. E ali eu abracei essa primeira oportunidade. Depois, passou uns 2 anos, ele volta, sai de secretário do Porto e volta para mim, pergunta se eu queria ser sócio dele. Eu falei, vamos embora. Abrir suas portas. Dei a oportunidade para ele, para quem me deu a oportunidade, né? E voltamos a ser sócio. Aí voltamos a ser sócio, chegamos até abrir uma outra loja, que hoje é com o meu sócio Ricardo, certo? Então ficamos com 2 lojas. E logo em seguida aí tocamos, crescemos, o negócio foi indo e acabei também vendendo minha parte depois para ele de volta, para ele tocar sozinho. Aí ficou eu e o Ricardo. Eu e o Ricardo ficamos mais 1 ano e pouco com a VIP Car. Isso, que era na Canana também, né? Comecei com a Porte Car, depois fui com a VIP Car e depois a gente abriu a Open Car na Rua Heitor Liberato, que é hoje, né? E por quê? Porque eu via que a Caninana, ela, assim, tu tá tudo junto ali, o cliente é um pinga-pinga, é um perfil diferente de cliente.
logo que eu me mudei para lá, o pessoal, pô, Fernando, vai mudar para lá, para um lugar que quase não tem loja nenhuma, assim. Mas eu escolhi aquele lugar, né, por uma oportunidade do terreno, de construir a loja, né? E o próprio banco, os próprios gerentes de banco falavam que o perfil do cliente é diferente. Que o perfil da Carinana, eles ping, passam o cadastro e, sabe? Vão indo em todas as lojas para então, tentar negociar algo. Isso. E ali não. Ali a pessoa para, geralmente dá negócio. Isso é bem mais selecionado. Não tem aquela coisa de concorrência direta ali. Não, né? Como hoje é o Oswaldo Reis. Nossa outra loja lá no Oswaldo Reis, que é o outro perfil também, né? E assim foi. Eu estou nesse ramo aí já, se for colocar, comecei com 18 anos, já está fazendo 27, né? 27 anos no ramo. E dos 18 aos 23 que tu falou ali, foi, na realidade, 5 anos, né, uma faculdade, né? E aí, como é que foi os desafios de tu mudar e tu, aos 23 anos, tu ser não sócio, mas basicamente tu tocar... Negócio, né? É um negócio, né? Na realidade, naquela época, tá? Foi na raça. O operacional, o custo operacional era muito baixo, entendeu? Se fosse hoje, realmente... Até eu estava conversando com um amigo meu, que é do outro ramo, né? E a gente na mesma tocada, o ramo dele é do móveis, e a gente conversando esse dia, ele falou, Fernando, se tu soubesse a despesa que a gente tem hoje, os impostos, encargos e tudo, tu abriria a loja de novo? Eu falei, não, óbvio que não. Eu falei para ele, naquela época, não, é porque realmente era diferente. Ele, pois é, eu também não abriria. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, né? E a gente vem. Mas tem eu esqueci de falar da onde o princípio começou, no carro mesmo, tá? Antes de eu ser contratado como lavador, né, de ter essa oportunidade, eu tinha um amigo meu, pessoal, que trabalhava de gerente na Ford, que é onde era a 1001, ali na esquina da frente do Forte Atacadista. A Ford já era do Grupo Globo. Ele era gerente de seminovos. E eu ia ali à tarde. Na época, eu fazia só freelance de entregas e a maioria de tempo eu ficava livre e eu ia ali conversar com ele. E ele me deu a oportunidade de falar, Fernando, já que estás aí parado, pega os carros que nós temos aqui, dá uma volta nas lojas de Itajaí e vai oferecer o carro. E tu me liga. Naquela época eu tinha um telefone celular, quase ninguém tinha, porque a minha esposa, o pai dela tinha recém-falecido, já tinha uma condição financeira boa, já tinha o celular, e eu usava o celular dela, né, do pai dela, e eu ligava de cada loja e falava para ele, a loja tal está oferecendo tanto no carro. É à vista? À vista. A loja tal está oferecendo mais, porém que é um prazo para 30 dias. Então, ele conhecia o histórico de cada loja. E ele falava para mim, Fernando, pode vender para tal cliente para 30 dias, que pagava 30, entendeu? Tinha caso que o outro pagava um pouco menos à vista, mas eles que precisavam à vista. E assim foi. Eu, todo dia pegando um carro e eu repassava um carro para eles. Às vezes 2 carros por dia. E ali eu fui pegando o jeito do negócio, entendeu? Ali foi pegando o jeito do negócio. Mas eu, basicamente, eu comecei do zero, da abertura de uma loja, né? E tu entrar... E tu já era casado, né? Por essa função que tu comentou, quando tu assumiu ali de... na realidade, eu, 98, 99, 2000, eu namorei. Depois eu casei. Mas eu digo, quando tu abriu, já sendo, ainda que para tocar, tu já tinha responsabilidade de ter a esposa ou ainda não? Não, logo depois tu casou, só namoro. Isso, logo depois. Mas quando ele te vende, disso que tu comentou ali, que daí tu deu peitaço lá para comprar dele e tal, e fez negócio com a família ali, aí já estava casado, ou não? Tava. Aí já estava casado. Tava. Aí tinha mais essa conta para pagar ainda. Mas ela foi, tipo assim, eu tenho um orgulho muito grande da minha esposa, da minha família, porque a minha esposa é uma pessoa muito boa de coração, a condição financeira dela sempre foi melhor do que a minha, e ela me ajudou muito no começo, entendeu?
Ela Esse foi reconhecimento e gratidão. ela me ajudou muito. Ela Fundamental, própria, né? ela ganhou ela tinha um carro zero que ninguém tinha na cidade. Até hoje não tem a marca City, só tinha em Curitiba, né? Então era um carro importado que tinha um valor bem expressivo na época. E ela me apoiou, deixou o carro. Não, pode deixar o carro para ti, tu gira o carro, porque eu andava todo dia com um carro diferente e ela ia para a faculdade. A irmã dela tinha carro, ela ia com o carro da irmã para a faculdade, voltava, né? Sim. E eu também foi mais um pontapé onde ela me ajudou. Legal. Acreditou no Fernando. Isso, e deu o carro legal, dela, cara. deu o carro dela como o carro dela, tipo, no mercado naquela época valia 4 carros. Poxa. Entendeu? Já é um giro bom, né? Para fazer o Ela foi, o ela, fluxo, né? ela me ajudou nas situações difíceis, porque, tipo assim, todo o nosso mercado ele é baseado, a gente faz como é que um balanço anual, né? Faz um trimestral, um semestral, mas o verdadeiro é o anual, né? Sim. E tem altos e baixos como qualquer outro mercado, né? Então, a gente sabe que eu digo assim, que o empreendedor, o feeling é tu não ter o medo de perder. Saber que uma hora tu vai perder. Não é só ganhar, né? Então, E tem que saber perder, né? Saber, de Aceitar fato, que faz né? parte do jogo, né? E faz parte do crescimento do empreendedor também. É, Tu aprende muito com a derrota, né? Muito, porque, pô, esse mês me deu um prejuízo de tanto. Ah, que dor que dá no bolso. O que eu vou fazer para reverter? Só que como o carro não tem uma faculdade, tá? Depois eu vou contar até sobre o meu projeto. O carro não tem uma faculdade, não é que nem você vai lá e tira um Cresci, né? Ou tem uma faculdade, não tem, é no peito e na raça. Eu digo que a faculdade tu aprende na vida, na prática. Não tem, eu quero ser o vendedor. Onde é que tu vai ser? Tu vai sentar numa... Se alguém te der uma oportunidade, tu vai sentar lá e eles vão te ensinar. Ou tu tem o sangue na veia de ser vendedor e de grudar, de se abraçar ao negócio, ou não vai se virar. É perfil, né? É perfil. E então... Hoje tem até alguns cursos na internet que acabam facilitando o caminho, Hoje sim, né? hoje Mas sim. naquela época... Não, naquela época não tinha ter nada. um padrinho para você se espelhar, né? A minha primeira venda foi na Jangada Veículos. Foi na... Ficava a Caixa Econômica, a loja ficava na frente da Caixa Econômica Federal, onde hoje é o prédio da Polícia Federal. Sim, na certo? Mauro Miller. Ele dá duas frentes, né? Ah, sim. Frente para o mar e a frente frente, para Lauro Miller. Né? Então, a loja tinha um carro na vitrine. Cabia um carro na vitrine com um espelho, onde dava o reflexo, tinha dois. Só que tinha um galpão no fundo, mais uns 30 carros, e do outro lado da rua, que era o imóvel do tio dele, tinha mais uns 50 carros. Mano. Entendeu? Empresa grande, de volume. Mas o cliente não via. Uhum. Só que a fila da Caixa Econômica era um grande público. Navegantes, pessoal sabe? Ah, legal. Ficava uma fila, o pessoal esperando a caixa abrir. Naquela época o banco era muito movimento, não tinha internet. Sim. Né? Nós passávamos do cadastro do banco ainda pelo fax. Sim. Entendeu? Então, tipo, aquilo ali, nós vendíamos muito carro. O pessoal da fila do banco entrava na loja para conhecer, em vez de ficar na fila, entrava. Estava no local certo. Daí até que o Hidro, esse meu parceiro, que estava na mesa do lado, me ensinou a trabalhar com a tabela, fazer conta, fazer o coeficiente, né? Passar um cadastro. E quando eu quando eu aprendi, né? Peguei o jeito para a coisa, ele chegou e falou assim, estava entrando um cliente, ele falou assim, Fernando, vai lá que é a tua vez. Eu falei, vai lá que tu vai vender, ele falou assim. Vai atender aquele cliente, tu vai vender. E eu atendi o cliente, trouxe para a mesa, mostrei o carro e fiz a minha primeira venda. Ele do lado ali, escutando, né? E participando comigo, me deu alguns auxílios ali. E foi uma venda bem, assim, tranquila, sabe? E daí, daquilo ali, eu vi como... Nasci para fazer isso. Eu despertar da coisa assim, né? Que pegou já assim, fazer, pô, o negócio é muito gostoso. Sim. Porque na realidade, assim, como o carro, como qualquer outro ramo, tu está servindo, né? Exato. Então tu está servindo o cliente, né? Então que ele mexe com sonho, né? Expectativa, né? Igual
a aquisição de um imóvel também, da né? casa Tem, própria. tem o mesmo sentimento, né? A gente semelhante. tem na cultura, né? Poxa, ter um carro, né? Sentir o carro, É uma então conquista, né? Isso aí De deve ser vida. uma satisfação para quem consegue Intermediar esse processo. Isso. Hoje a minha maior satisfação, duas satisfações que eu tenho, que é a compra, que eu sou compulsivo, adoro comprar, certo? E o segredo de todo negócio é a compra, né? Uma compra uma compra bem feita, né? Com qualidade. E a satisfação do cliente quando ele sai, né? Satisfeito da loja. E quando ele volta para buscar a documentação que ele está satisfeito. Mas eu peguei um feeling que, quando eu abri a loja, eu gosto muito de publicidade, né? Eu digo assim, ó, eu não fiz faculdade, né? Só me formei no 2º grau, mas hoje eu posso dizer que eu tenho faculdade de Direito, de Psicologia, de Contabilidade, contador, e Administração. Empresário no Brasil. É isso aí. Porque eu contrato o advogado. Eu tenho que explicar, o advogado não sabe do meu ramo. Sim. O que acontece no meu ramo, porque não tem formação, como eu falei para vocês. Né? Eu tenho que contar o caso para ele, o que aconteceu. O carro eu comprei, teve até de uma concessionária, um caso desse que eu vou explicar. Comprei o carro, vendi para o meu cliente, comprei 2 carros dessa concessionária, vendi os 2 carros, que era do mesmo dono, tá? Um dono de uma empresa foi lá e trocou os 2 carros dele. Eu comprei esses 2 carros, depois vendi, transferi tudo. Depois de meses, um cliente desse retornou para trocar de carro. E quando ele retornou, a gente foi buscar, o carro dele estava com penhora judicial. Penhora judicial. E aí eu fui buscar saber o que era. Essa concessionária, lá em Jaraguá do Sul, ela fechou. Ela já estava fechando as portas quando eu comprei o carro. Eu comprava bastante carro com eles. E eles estavam fechando a porta, eles fecharam. E esse cliente comprou lá, eu fui recorrer lá para a concessionária que comprou a marca, que é o Grupo Elite, Auto Elite, da Volks. Fui recorrer para eles falaram que não compraram o ativo da empresa, só o passivo, né? Só o ativo, e que não poderiam fazer nada, que eu tinha que procurar um advogado para me defender. E eu fui lá com o advogado e expliquei toda a situação para ele. E ele falou, não, tu és um terceiro de boa-fé. Teu cliente já é um terceiro de boa-fé. Né? O carro já foi transferido, tu pagou o carro. Né? Então, tive essa ação, foi em Brusque, o carro era de Brusque, a ação foi em Brusque. Fui na audiência e conversei com o juiz. Né? O juiz me entendeu e ele falou no final assim, estás completo de razão, eu gosto de carro, eu troco de carro frequentemente e se tu confia, eu expliquei para ele, se eu não confiar no órgão, que é o Detran, que ali diz que o carro está livre de todos os ônus, né? Sim. Em que órgão eu vou confiar? Eu expliquei toda a situação para ele falou, não, está certo, corretíssimo. Eu saí da sala, a advogada do cliente falou, não, eu nem vou entrar com recurso. E ali eu ganhei. Ali eu tive a primeira experiência com advogado. E contigo, né, com a contabilidade, foram várias questões que a gente chegou, né, porque é muito complexo, né? O carro entra, às vezes tem um financiamento, tem que explicar para a contabilidade que entrou um valor, mas esse valor não entrou de lucro para a loja, porque ele tem uma quitação, carro, cliente. Uma pendência do banco. Então, até eu e o Eduardo alinhar foram, né? Foram tempo, né? Eu, tu e teu pai, né? E na questão da psicologia, tu lidar com o cliente, tu trazer, o cliente quer se abrir contigo, ele acaba falando da história dele também. Então, é uma parte muito bacana, né? E lidar com o funcionário também, com as pessoas, né? Então, em cada lugar assim tu vê, hoje eu acredito assim que foi um aprendizado da escola da vida. Para ter ideia, eu fiz um curso com coach recentemente, aí, uns anos atrás aí. Eu fiz com o meu irmão, com a minha irmã, com a minha família toda, né? Na parte profissional e na parte pessoal. E ele virou um amigo, né? Virou um amigo da família.
E ele disse que todo o dinheiro dele que ele ganhou na vida dele, ele já deve ter uns 60 anos, ele investiu tudo em livros e viagens, os filhos. A única coisa que ele tinha na vida era casa para morar. E ele veio lá do Nordeste, era muito culto, sim, com a inteligência, fora de série, me ajudou muito. E ele chegou no final, quando a gente fez no final do curso, ele sentou no meu escritório e falou: Fernando, eu trocaria toda a minha experiência pela tua experiência de negócio. Tu és um baita do empresário, tu és um cara muito dinâmico, tá? Não é de graça que tu estás com as portas abertas esse tempo todo aí. É verdade. E assim, a gente vê o brilho da família de vocês. A gente é de família natural, simples, daqui da cidade, né? E família idônea. Então, né, os nossos valores, né, a gente é simples, mas de família com uma educação assim que os valores, princípios morais e éticos, eu acho que básico de todo ser humano a gente tem. Prevalecem, né? E eu fui a cada dia assim, a cada momento que eu fui aprendendo o tempo, o que fez o sucesso da Opencar hoje, além da qualidade dos veículos, da atenção do cliente, mas foi o pós-venda. Tá? A publicidade que eu estava falando ali, que eu formado em publicidade, né? Eu investia muito em publicidade. Depois de um certo tempo, eu investi tanto em publicidade ao ponto de cliente ou não cliente parar na frente da loja para pedir para colocar adesivo no carro. Olha. Pedir a caneta, pedir chaveiro, pedir boné. Porque eu patrocinava tudo. Era time no Itamirim, era guardanapo em restaurante, era porta-garrafa, era... Tinha Opencar por tudo. Lembra? Sim. Aí um dia eu decidi assim, eu vou parar de investir em publicidade, vou ver se deu resultado. Né? E eu fiz uma troca de investimentos. Eu troquei esse investimento em pós-venda. Porque tu aprende. Na época, carro seminovo como zero, acontece um vício oculto normal, certo? Só Faz parte do jogo, né? E no começo tu quer sempre negociar, tu nunca quer, né? Olha, eu vou arrumar o carro para o senhor, mas isso aqui não está, né? É um carro usado, isso aqui não precisa trocar, o senhor, é uma manutenção do senhor, né? Ou, vamos dividir, eu compro as peças e você paga a mecânica, ou eu pago a mecânica e você compra as peças. Não, hoje, tava louco, eu não deixo um cliente sair da loja, qualquer tipo de avaria que tem no carro, que venha acontecer. Nós fizemos coisas que concessionária não faz. Nós emprestamos o carro para o cliente, entendeu? O nosso pós-venda é muito forte, nós emprestamos o carro para o cliente. Só te interrompendo, Fernando, isso é verdade. A minha esposa comprou um carro com vocês, ela ficou uns 3 dias com o carro e está tudo certo. Não teve como não comprar o carro depois. E a gente até tem uma pegadinha, que eu gosto de emprestar um carro melhor ainda para o cliente. Já teve casos de... Aconteceu um caso aí recentemente, num feirão que a gente teve anos atrás, ano passado, acho que foi. Eu vendi uma Mercedes 2014 para o cliente e eu estava andando com uma 2015, que já mudou o modelo, né? E quando ele veio para fazer um reparo no carro, né, daí eu emprestei a minha. Daí ele, por que fosse fazer isso, cara? Minha mulher agora não quer esse carro, não sei o quê. Daí eu peguei e liguei para ela. Daí eu disse, convence ele aí. Assim. Então, quem tem que convencer é tu, Fernando. Daí ele falou, não, Fernando, agora não é o momento. Te agradeço um monte. Assim, mas isso aí já é uma estratégia de venda, né? Isso, mas já aconteceu vendas. Tá? Sim. Então, mas eu acho que o nosso diferencial, além da qualidade e do atendimento, o pós-venda é o principal, porque o pós-venda tu faz a propaganda boca a boca. Eu digo assim, todo cliente que compra um carro, ele chega em casa, os vizinhos vão ver o carro, no trabalho, os amigos vão ver o parceiro de trabalho vão ver o carro, ele vai num ferino, o pessoal vai ver o carro, ele vai na família, no almoço, o pessoal vai ver o carro. Então, o que vale é a informação que ele vai falar, entendeu? O que vale para a gente é a resposta que ele vai dizer.
que isso é A experiência dele com o carro. Com a loja. Com a loja, Com a loja. com o carro que reflete Isso. As pessoas, teu pô, tratamento. que carro... Sempre vem uma pergunta de alguém. Pô, que carro bonito, onde é que tu comprou? Sim. Né? Onde é que você comprou esse carro? E a resposta dele para mim é que vai mandar. É. E a resposta dele para mim, eu monto na minha equipe de venda, até vai sair daqui por experiência, vai sair para vários lojistas aí. Os concorrentes. Vai sair para os concorrentes aí, né? Que chama-se sempre o cliente para ser seu amigo e não apenas um cliente. Porque Legal. a partir do momento que tu chama o cliente para o teu amigo, Fideliza, né? tu ganhou a confiança. Então, assim, ó, se ele não é teu amigo, se ele é um simples cliente, a resposta que ele vai dar para cada pessoa dessa vai ser: eu comprei lá na loja Open Car Multimarcas. Legal, né? Sim. Quantas pessoas vão perguntar para ele depois: "Ô, qual é a loja que tu comprou o carro?" Quase nenhuma, porque ele não gerou confiança. Então, a partir do momento que ele responde: eu comprei com meu amigo Fernando da Open Car, ou com meu amigo Wellington, o vendedor da Open Car, a resposta que ele gerou uma confiança. Um deles vai perguntar para ele: como é que, quando for trocar o carro, qual é o nome da loja daquele teu amigo? Sim. Já cria uma conexão, né? Tu entendeu? Com certeza. Porque gerou confiança. Sim. Entendeu? Ele não vai perguntar onde é que tu trocou o carro, qual foi a loja. Ele vai perguntar qual é o nome da loja do teu amigo. É. Então, isso é o que a Open Car busca. Que todo cliente seja nosso amigo. Eu falo amigo e cliente. A gente faz um churrasco todo sábado na loja. Tá? Aparece cliente. Estamos convidados para o próximo sábado, então. Opa! Todo sábado. Pessoal da câmera aí também tá. É só aparecer lá. Só aparecer, no meio-dia, às 3 horas lá. A gente está lá. Isso a gente já vem... Antigamente a gente fazia na quinta-feira. Depois a gente mudou para sábado. E a gente faz o nosso almoço lá. E sempre aparece o pessoal lá. A gente faz questão que os clientes venham, né? E volta e meia, o café. A gente tem lá o espaço do café. O pessoal vem tomar o café, né? Então, assim, esse retorno do cliente na volta de buscar o documento, entendeu? Todo cliente volta. Essa é a satisfação que a gente entra mais no particular dele, né? Sim. Já mais intimidade. Isso, já é mais desinibido, né? Daí gostou do carro, tá contente, não, sim, tal. Então aí vai afunilando mais a amizade, entendeu? Sim. Então é ali onde é que a gente ganha confiança. E esse retorno, digamos, ele comprou o carro e ele vai voltar para trocar o carro com vocês. Certo. Como é que é essa relação aí de... Hoje, tipo assim, ó, Da fidelização, né? Que o Dudu comentou. Os clientes nossos, hoje fidelidade está muito complicado devido à internet, né? Sim. Devido à internet. Mas a partir do momento que tu, como eu falei agora, ganha confiança, né? Tu vira amigo do cliente, eles compram o carro até sem olhar preço. Eu quero o carro tal para o meu filho está indo aí. Que é a confiança, né? Isso. Falou. Fernando, eu quero um carro automático para o meu filho até 80 mil. Eu ligo para ele, eu mostro o carro para o filho e, teu filho gostou de tal carro. Como é que é, Fernando? O carro tem tantos mil quilômetros, é um automático, assim, custo-benefício tal, acho que está no tamanho para ele. Se encaixa no perfil do cliente. Isso. Porque o carro, o que acontece? Hoje tem muita variedade de carro, certo? Sim, sim. Na nossa época, quando eu comecei, era pouca variedade de carro, eram poucas marcas. Então, muito cliente ele vai buscar um carro e ele acaba saindo com outro. Por quê? Porque ele não entrou nunca tinha entrado naquele carro. Então, ele foi lá, você tem aí um Nivus Highline? Não tenho Nivus. Mas eu tenho vou dar um exemplo ali, um concorrente do Nivus ali hoje, um Cruze, da Chevrolet, sim. Entendeu? Um hatch com teto, um esportivo. Então, ele entrou no Cruze, nunca tinha visto esse carro por dentro. Entendeu? Então, hoje tem muito isso. É que nem uma picape. A pessoa vai atrás de uma Saveiro. Tem uma estrada, tem uma outra. Tem mais opções, né? Isso. Então, o cliente é muito isso, sabe? Ele tem que entrar no espaço. É a mesma coisa você entrar no mercado, né?
e tu vê um produto, daí de repente tu viste um produto novo, diferente ali, né? Ou o seu não tinha, né, no momento, e você viu um outro, você vai, se tiver o produto, você vai acabar comprando, né? Sim, Então, e o carro é a mesma coisa. O carro, as pessoas vão lá com uma expectativa de comprar aquele carro, mas muitas das vezes vai muito do vendedor também, né? Sim. Apresentar um outro produto para ele. E saber o feeling do cliente, né? Sim. Que um carro Entender, combina. né? Exatamente. Sim. Né? É igual o Wagner, né? O Wagner tem 4 filhos, esposa, mas ele já tem que ser um carro já padrão. 7 lugares, 7 no mínimo, lugares, né? Sim. Lá na Open Car tem carro desse. Hoje teve um cliente lá procurando um carro 7 lugares, está normal, né? Isso está normal. Hoje ainda não chegou o 8, né? Até eu estou indo viajar agora lá para fora com as crianças, com a família. A gente está indo em 8 pessoas e lá a gente conseguiu alugar um carro de 8 pessoas. Né? Lá nos Estados Unidos hoje já é normal, tem né? Eles têm esse perfil né, de família grande. As vans, isso. O Fernando, uma pergunta. Tu falou ali da compra, que é um fator primordial, né, de uma empresa que revende veículos, mas o que tu vê que é mais desafiador? Saber comprar bem ou a venda? O que tu acha que tem um desafio, um peso maior nesse quesito? Ambos são importantes para o teu negócio, né? Mas qual tem um peso maior a compra? A compra? A compra, porque se tu comprou bem, tu está tranquilo para vender. Teus consultores vender, entendeu? Sim. Porque tu sabe da qualidade do teu produto. E assim, ó, a Open Car é uma loja onde, se você quer preço, você não precisa ir lá. Por quê? Porque quem quer qualidade e segurança sabe que não anda junto com preço. Sim. Qualquer lugar. Barato sai caro. Qualquer serviço. É posicionamento estratégico, né? Tu vai no restaurante, se tu quiser comer uma comida boa, né? Não que a comida do barato não seja boa, né? Mas se tu quiser comer uma lagosta, tu vai ter que ir num lugar que tu vai pagar para a lagosta, né? Se tu quiser um PF, tu vai lá pagar um PF. Então, tipo assim, os nossos carros, ele entra para a loja, ele é revisado desde lataria, mecânica, óleo, filtro, suspensão. Para ter ideia, eu não tenho carro próprio desde que eu tenho loja. Eu ando todo dia com um carro diferente. Eu faço questão dos carros que eu compro, eu ir para casa para sentir os carros, para mim chegar no outro dia ver o que tem de reparo para fazer no carro. Então, isso é uma coisa que eu tenho comigo que... Legal. Todo dia eu estou com um carro diferente. Já para dar mais uma segurança para o teu cliente, né? Saber que não vai empurrar um produto que possa dar um problema imediato, assim, né? Porque assim, antigamente a gente comprava carro na porta. Naquela época, tu pegava o carro na porta, tu dava uma volta no quarteirão, sentia o carro e comprava o carro, né? Hoje a gente compra muito carro por telefone. Tô lá, eu compro de um grupo desde que eu abri loja, né, que é o Grupo Globo, tem 24 concessionárias, tem consórcio, são administradores de bens, tem construtora, né, é um grupo muito forte. Então, os gerentes, tudo estão em cotação comigo, certo? O tempo todo. Fernando, entrou carro tal, quanto é que você paga? Então, eles me cantam o carro por telefone, a gente chama de cantar o carro, né? Falar como é que é o histórico do carro, né? O carro é o único dono, o carro é assim, tem tantos mil quilômetros, assim, assim, assado. Beleza, fechou o negócio. Manda o carro no guincho aqui. Ele também não andou. Ele só sentiu a parte mecânica, ligando, olhando, ver se o ar-condicionado funciona. Tudo. Então, eu vou andar com o carro. Entendeu? Sim. Então, assim, vamos falar assim que 70% vem que dá tudo certo, mas tem um 30% que exige um reparo. Entendeu? E mesmo todos esses 70%, ele é revisado também. Mesmo ele não tendo nada para fazer, ele é revisado. Todos os meus carros são revisados. Então, tipo assim, hoje a compra, fazendo uma compra com qualidade, não tem como dar errado. Entendeu? Então, por isso que eu digo que os nossos clientes saem satisfeitos, tem uma segurança jurídica, segurança, como eu falei para vocês, eu tive casos, esse caso que eu contei agora há pouco com vocês, da questão do terceiro boa-fé, teve um caso que caiu uma rejeição e o cliente não quis esperar. Por quê? Porque ele estava dando um carro numa construtora. Certo? Numa troca de um... Não sei se foi uma construtora, numa troca de um imóvel, certo? E chegou lá, caiu uma restrição. Ele chegou na hora da loja e falou, pô, eu vou passar para o meu jurídico, assim, assado, tudo bem e tal. Daí ele falou, tá, eu vou te dar 3 dias para tentar resolver.
Eu falei, tudo bem. Ele era um cliente que não era conhecido, uma pessoa que foi lá, né? E a gente tentou, né, puxar ele, mas ele foi uma pessoa mais fechada, né, mais conservadora, assim, não se abriu tanto, comprou o carro, pagou, foi embora. E só veio buscar a documentação na loja. Depois de, acho que foi 1 ano, 2 anos, ele voltou e teve esse problema. O meu advogado disse que ia demorar. Falou, Fernando, é um processo que demora, como aquele outro, né? Pode ser meses, como pode ser até 1 ano. Eu chamei ele, banquei o carro, entendeu? Comprei o carro. Teve o caso que aceitou. Não, eu pego o carro no negócio de volta, pode ser? Né? Ele estava trocando uma concessionária, esse outro cliente. Ele passou para ver um carro na concessionária, eu vendo 0 km também. Aí eu fiz uma cotação de 0 km para ele. Como o carro tinha essa ressalva de renajude que tinha caído no processo, né, que naquela época não tinha consulta, né? Hoje eu tenho consulta. Hoje eu consulto o nome da pessoa, de quem eu estou comprando, certo? Para ver se ele não tem uma empresa, uma trabalhista, alguma coisa. Eu já não compro o carro, no caso, né? Sim. E consulto hoje o leilão, consulto tudo. A gente tem cautelar, onde essas vistorias cautelares elas têm seguro. Se caso eu comprei o carro hoje, deu tudo certo, passou na vistoria e acabou, depois foi transferir, acabou tendo um problema no chassi. Tu leva lá, eles são obrigados a te pagar. Ah, sim. Tá? Então já teve alguns casos até aqui em Itajaí, as vistorias, hoje eles têm seguro para pagar isso aí. É uma segurança maior para tudo, né? Toda operação, no caso. Isso. Então, assim, a compra é o primordial. Eu acho que ela não tem como não ser o primordial, porque... E o bacana da compra, assim, ó, que o que faz quanto a compra, quanto a venda, é que quando tu sabes que tu estás ali para servir, tu faz tudo como se fosse para ti. Sim. Então, tu compra todos os carros como se fosse para mim e tu acaba atendendo cada cliente como tu gostaria de ser atendido. Você não vai se comprar uma bucha e também nem vai vender um pepino, né? Entendeu? Então esse é um diferencial da loja. Sim, entendeu? Legal. E aí, falando da venda, né? Tu acompanhou toda essa parte de transição, falou muito da publicidade ali, e da parte de comunicação, né? Da utilização de redes sociais, da própria internet. Então, querendo ou não, são 25 anos aí, de 2000 a 2025, que a coisa mudou, né? Quando tu começou, quando tu fez toda a estrutura inicial, não existia, né? Não. Então, imagina tu pensar em comprar online um carro, ou tu fazer uma venda. Como é que foi a adaptação, a tua adaptação como empresário nesse mundo? E tu acha que teve mais efeitos positivos ou negativos? Tu comentou que o pessoal compra online, mas não, como é que é? Positivo. A tecnologia ajudou. Ajudou. No começo, assim, a gente gera um impacto, né? Sim. Gera um impacto. Tudo que é novo, né? Normal, né? Mas ali a virada de chave do mundo digital foi na Covid, onde o pessoal começou a trabalhar em home office, né? Sim. Então, ali, a gente teve que ficar dentro da loja com a loja fechada. Entendeu? Ou em casa, atendendo o cliente pelo digital. Entendeu? Atendia o cliente pelo digital e acabava chamando o guincho, mandando entregar o carro, aquele negócio para não ter contato, né? Sim. Então, o mínimo de contato possível. E ali a gente começou a deslanchar. Viu o resultado. E eu acho que não só no ramo do carro, foi em geral. Sim. Né? A mudança ali foi... foi. Então, a gente ficou meses ali... Forçado, né? Todo mundo teve prejuízo, foi normal. Eu acho que todas as empresas teve prejuízo naquela época ali. Mas todo mundo pagou um preço para aprender. Sim, sim. Né? Aprenderam na marra, né? Na marra. E essa virada de chave foi muito importante. Hoje a gente é forte no digital, a gente tem... eu tenho uma empresa só para fazer a mídia da loja. Na realidade, eu contratei um funcionário. Eu tinha uma empresa, eu contratei um funcionário específico só para isso. Mas eu tenho uma empresa de marketing que cuida da parte de digital de impulsionar, como é que se chama? De impulsionar, né? Isso, funcionamento. Né? Para impulsionar os carros. E investimento em comprar palavras no Google. Por exemplo, tu compra hoje uma palavra no Google, entrou um carro lá para mim agora, uma Porsche 911 vermelha, que é uma realidade de 2020. Tu vê várias coisas, mas não vê vermelha. Aí eu compro a palavra no Google, Porsche vermelha, carreira vermelha, certo?
E tu paga, só que óbvio, para te comprar a nível Brasil é um valor. Para te comprar a nível Santa Regional, Catarina é outro valor. Se tu quiser comprar só 047 é outro valor, Sim. certo? A gente compra o Brasil, a nível Brasil. Só que se uma outra pessoa já comprar e pagar um valor maior, eu já venho para segundo colocado. Já. E a outra pessoa comprando, tu vai para terceiro, sabe? Então é uma Já jogada de perde marketing que tu tem que estar espaço. toda hora antenado. E essa empresa ela fica antenada. A gente fica comprando palavras, sabe? Legal. Hoje, se você abrir o Open Car, vai estar a nossa loja primeiro. E tem três ou quatro Open Car no Brasil. A nossa é a Multimarcas. Tem Open Car Veículos, tem Open Car, só Open Car também. Tem até esse dia nós estava puxando o Reclame Aqui. Tem uma loja chamada Open Car, se eu não me engano, é em São Paulo. Tem uma em Florianópolis, tem uma em São Paulo, que está com reclamações enormes. E um amigo nosso, cliente, veio contar para a gente nem sabia. Certo? Pode Até prejudicar. essa oportunidade aqui para o pessoal, né? Vai pessoal de fazer um casa, corte. pessoal de casa, tá? É Open Car Multimarcas, tá? Então, isso é uma coisa que a gente sempre está antenado. As equipes do mundo digital ali, né? Nós temos um consultor que fica só no digital, nos leads, passando para os vendedores, né? Para os consultores dali. E tem o pessoal que atende também a porta, que hoje o movimento de porta caiu muito, né? É mais o cliente, que já é cliente mesmo, que vem. Tá? Hoje, assim, hoje no mercado está 20% de cliente que vem ali na loja pela vitrine. O restante entra no digital. Online. Legal. 50% posso dizer que é cliente já da loja. E de 30% regiões é diferentes, digital. assim? De Itajaí? Hoje eu vendi um carro para o Espírito Santo. Isso que ia... Hoje eu vendi uma Que Dodge legal. Ram. Uma Dodge Ram 2024, que ela tem um prazo de 90 dias de fila de espera. Um médico comprou e trocou numa outra concessionária. Eu comprei da própria concessionária. E é um carro que foi o carro que ele está numa semana na loja que teve mais leads. Quando é carro assim, tem alguns carros que estão em fila de espera, Sim. certo? Esses carros, se você tiver ele seminovo, ele vai muito rápido. Vende igual água. Entendeu? Então a gente procura trabalhar com o tipo de carro que está e mais em alta, né? E como é que a gente descobre essa venda? A gente tem a informação pelos despachantes, né? E até nos próprios sites tu consegue ver o share a nível Brasil, a nível Santa Catarina, quais os carros que foram mais emplacados, né? Então a gente vê o que é o mais comercial e o que não é, né? Então Estratégia. Sim. de- Legal, né? Já aí atacar os o veículos público-alvo. Exato. E outra coisa, tu trabalhar também com o produto que ninguém quer. Sabe? Porque assim, cada lojista ele tem um perfil e um gosto, ele se dá bem com um tipo de carro. Tem cliente que tem loja que não compra aquele carro porque não se identificou com ele, não consegue vender. Sim. Já não compra. E eu gosto de comprar o que ninguém gosta de comprar. Tem o pessoal assim, tipo assim, aqui na nossa região, eu estou agora inovando, né, mudando. Estou sendo eu acho que a primeira loja que estou trabalhando com blindados, tá? Por causa Já tem essa necessidade aqui na região Tem, ou é tem. para fora? Eu tenho uns amigos construtores em Itapema, em Pissarras, e das construtoras que eu compro carro, né? Eu compro bastante carro de construtora, onde o nível do cliente, aqui na Praia Brava também, o nível do cliente já é pessoal de fora Já exige. que já exige. Eu estou fazendo uma publicidade em cima dos próprios corretores de imóveis, sabe? Para recepcionar no aeroporto o cliente. Isso já gera uma credibilidade, Sim. uma segurança, né? Já é um pontapé inicial para a venda, né? Meio caminho andado, né? Estás dando uma segurança para o teu cliente, né? Então, eu estou com blindado com custo-benefício. A gente fez uma experiência com blindado com uma Dodge 2012, que é num clientaço nosso, com 50 e poucos mil quilômetros, e o carro vendeu muito rápido. Aí, quando eu vi aí teve gente mais procurando, vocês trabalham com mais blindado, a gente começou a ver a necessidade e hoje eu estou focado no blindado também.
Legal. Tá? Tenho Diferencial. tenho parceria e se quiser comprar carro zero e fazer a blindagem, a gente manda para Curitiba ou para São Paulo, né? A gente tem 2 orçamentos que a gente passa, né, do nível da blindagem. Se caso o cliente quiser comprar e quiser mandar a blindagem, a gente bota no guincho, manda para a blindagem. Então, esse hoje é um diferencial que a gente tem. Tá? A gente tem carro no estoque blindado, estou querendo focar nisso porque a nossa região está precisando bastante. Entendeu? E o elétrico? Como é que está essa venda no Brasil, essa observação? O pessoal ainda receoso? Como é que tu enxerga isso no mercado? A nossa região tá. É porque é o seguinte, o elétrico hoje, ele para uso urbano, ele compensa. Certo? Sim. Eu vou dar um exemplo do meu primo, comprou para o filho dele um Dolphin elétrico, um BYD, onde ele vai só a Brusque para a faculdade e volta. Então, ele vai tranquilo a e volta. necessidade, tranquilo. Carrega ali. E nem carrega todo dia. Né? Nem volta. carrega todo dia, dá 80, 90 km de volta, né? O trajeto dele. Então, não é nem todo dia. Para esse uso urbano, compensa. Agora, para ti, tem carro que tu não vai a Curitiba. Entendeu? Tem que parar para abastecer. E eu estava lendo uma reportagem de um especialista em carro falando que tem um trajeto de, se eu não me engano, de Mato Grosso até o outro estado, onde não tem um ponto de abastecimento ainda. Então, assim, para mim, eu vejo os carros elétricos de custo mais em conta, né, que são os primeiros, ele tem um giro maior. A gente teve experiência que tem uma saída rápida, né, até 150 mil, até 200 mil, sabe, que são os primeiros. Né? Agora, os mais pesados já está complicando um pouco a venda, a perda está grande. Tá? Eu tive um exemplo de um amigo que ele mudou de cidade, de emprego, e no prédio dele que ele estava, já era moderno, tinha carregador elétrico, ele comprou um carro elétrico para a esposa e um carro elétrico para ele. E ele foi para essa outra cidade, no prédio não tem carro elétrico, porque ele se mudou. Ele até alugou um apartamento lá e não tinha carro elétrico. E não sei, até não me recordo se ele comprou ou se ele alugou. Eu sei que ele foi para lá, não tem carro elétrico, e o prédio, o carregador. E o prédio não quis instalar, está no condomínio, né, que é o investimento lá, eles não queriam fazer isso. Ele acabou tendo que vender os carros. E ele viu ali que a perda foi gigante. Sim. Certo. Mas eu acho que é algo novo ainda, mas se a gente for analisar futuro, talvez essa realidade vai mudar, né? Porque a gente vai ter mais opções, né? A Porsche, a Volvo já está voltando à combustão. Já não estão. Eles já viram que não foi o esperado, tá? Por essa questão de autonomia. Tá? Eu compraria um elétrico para mim a partir que ele tivesse 1.000 km de autonomia. Que eu conseguisse pelo menos ir a São Paulo. Entendeu? E questão de manutenção, como é que está hoje no Brasil? Ainda não tem, tem um especialista em São Paulo, tá? Que eu acompanho ele, que ele já tem todo o maquinário, tá? Ele tira a bateria do carro, que a bateria fica no fundo do carro, uma bateria grande, tem carro que é do tamanho do carro inteiro, metade dessa mesa aqui, e elas são em placas. Ele já abre, ele já conserta a placa de uma bateria, certo? Então ele já tem especialista nisso. Agora, aqui na nossa região eu não vi nenhum caso. O problema do carro elétrico que eu vejo é que ele é igual a um celular. Né? Aqui tu vê a durabilidade da tua bateria, né? Sim. Certo? Pelo tempo de uso. Né? Sim, mas quem diz que tu sabe o dia que tu comprou o celular, quanto tempo tu tens o celular aqui? Tu não sabes. Sim. Tu sabes olhar ali o tempo de bateria. E o carro elétrico é a mesma coisa, é uma caixa de surpresa. A durabilidade. Como é que tu vai saber o tempo de... Quanto tempo vai durar aquela bateria ali, né? Então ainda útil, ainda é um mistério. Uhum. Entendeu? Muita coisa que pode mudar ao longo do caminho, então. Pode. Eles vêm com uma bateria cada vez... Então, né, cada vez mais eles estão investindo para vir com uma bateria cada vez com uma autonomia maior, né? Maior e também para recarregar mais rápido, né? Mas o meu receio ainda é como avaliar essa bateria. Você tá entendendo? Principalmente trabalhando no carro usado, né? Isso. Digamos, depois de 3 anos. É verdade. Quanto mais vai durar aquilo ali... Porque assim, hoje eu compro o carro elétrico e revendo,
mas dentro da garantia. Aham. Eu ligo para a concessionária, vejo o histórico do carro, não, o carro está na garantia ainda, tal, então tem mais tanto tempo de garantia, então eu compro, porque ainda eu acho que eu acredito que não tem nenhum carro ainda que está fora da garantia, Aham. certo? Então a gente não tem uma experiência. Como é que vai ficar isso depois fora da garantia daqui a Como é que vai funcionar anos? isso É. lá né? para frente? Porque hoje se tu bater no fundo de uma lombada com o carro, ou pegar uma pedra e estourar a bateria, ele não está mais na garantia, né? E uma bateria de um carro hoje é quase o preço do carro. É. Nossa, Entendeu? tem que fazer a conta para ver se Tem que pensar bem, né? Essa economia, vai ser uma economia. Não que eu seja contra, né? Eu acho que Mas deixar claro para quem está nos acompanhando e também para os teus clientes. Né? isso. Ah. Né? Ô, Fernando, e voltando ali no assunto do empreendedorismo, né? Tu falou que teve a vivência lá no início e tudo mais de ter um negócio. O que tu falaria para o Fernando lá atrás que pudesse fazer diferente do negócio que ele iniciou? O que ele poderia ter feito diferente com a experiência que tu tens hoje? De diferente que eu faria hoje. Vamos. Te peguei, hein? Me pegasse porque, pô, se eu falar para ti, minha loja, pô, eu sou hiper feliz, para mim é um sucesso, sabe? Mas teve algo assim, tu demorou para algo acontecer que hoje tu vê que, poxa, que é muito mais rápido que eu fiz por algum motivo? O pós-venda foi um dos casos. Sim. Pós-venda foi um dos Dá casos. Foi a virada. Uma atenção no pós-venda lá no início. Então, para quem está nos assistindo e quiser abrir uma revenda, focar no pós-venda que é... Eu digo assim, ó, se você for comprar um seminovo, eu jamais compraria um seminovo. Eu não trabalho no ramo do carro mais. Amanhã eu vendi, né, parei, estou num outro ramo. Eu jamais compraria um carro seminovo numa concessionária. O zero eu compraria, mas o seminovo não. Por quê? O seminovo, você volta para reclamar de uma garantia, ele vai mandar para a oficina vai avaliar, vai voltar para o vendedor vai dizer que aquele ali ele não está na garantia, tá? Que é uso normal. Outra coisa, ele vai mandar você deixar o carro e o máximo que ele vai fazer é chamar o Uber para você. Tem concessionária que até tem motorista para levar em casa, mas emprestar carro... Não, isso aí eu... Outra coisa, na loja você tem acesso ao dono. Entendeu? E, pô, o dono vai negar alguma coisa para o cliente, é muito difícil. Vai de loja para loja, né? Não é o meu perfil, né? Eu negar alguma coisa para o cliente. E na concessionária, tu vai lidar com o vendedor, no máximo que vai acontecer é o vendedor te levar até o gerente. Aí o gerente vai pedir autorização lá em cima, entendeu? Acima dele. Mas a norma da casa é aquilo e aquilo. Então, eu já tive várias experiências de vários amigos, né, que eu bato nessa tecla. Eu não compraria um carro seminovo dentro de uma concessionária. Tá? Porque a garantia deles é aquilo ali, acabou e deu. Entendeu? Sim. Eu acho que o foco deles é o 0 quilômetro. Eles passaram a trabalhar com seminovo, depois, tipo assim, é recente, tá? A concessionária, principalmente aqui na nossa região. As concessionárias só vendiam zero. Só zero. Sim. Certo? Exato. Só que quando eles viram que o nicho de seminovo é um mercado... Interessante. Interessante, é um mercado lucrativo. Começaram a abraçar também. Mas já estão saindo fora, tá? Já tô vendo eles diminuir, tá? Depende da marca da concessionária, eu já estou vendo eles correndo do seminovo. Uhum. Porque... o seminovo, ele, tipo, tem uma concessionária aí que eles não fazem nada no carro. Eu tenho um colega que trabalha lá dentro e fala, pô, Fernando, é um trabalho de vender carro, cara. Pô, nós fazemos mágica. Por quê? Pô, eles não mandam mal lava o carro. Eles não fazem um reparo de pintura no carro, eles não fazem um reparo de nem trocar um jogo de calota do carro. Eles olham os detalhes, os detalhes. Eles olham o óleo, a correia dentada e bola para frente e realmente eu fui lá um dia tomar um café com ele, eu vi o estoque do carro dele assim, pô, cara, chega a doer. Triste. Fernando, estamos chegando na reta final e que conselho tu darias pela tua experiência para quem quer abrir uma empresa voltada no ramo automobilístico? Qual o conselho que tu tens para
compartilhar com a gente? O conselho que eu dou assim em primeiro lugar, seja muito transparente, sabe? Seja muito transparente. Eu acho que é aquilo que eu falei agora há pouco. Tu tem que saber que tu vai servir o próximo, então se é de perfil, né? Tu vai servir como você gostaria de ser servido, né? Sim. Eu digo que o meu defeito foi ter nascido pobre com bom gosto. Então isso gerou qualidade. Então é de perfil para perfil, mas o interessante é você saber do começo ao final. Eu tive o privilégio de começar como lavador. Então eu sei do entrar na minha loja. Hoje eu tive uma reunião com o pessoal ainda e falei, pessoal, eu junto, como a minha loja, a Opencar é aberta, né? A Fale que é a parceria com o meu irmão, já é fechada, o vidro, né? Uhum. Então é mais fácil de manter, né? Mas mesmo assim ainda volta e meia tem um papel no chão, né? Então eu entro, tem um papel, tem alguma coisa no chão, eu junto. Tem uma placa da frente que fica exposta no carro, está caída de lado ou está torta, sabe? Aquele capricho, aquele detalhe, sim, sabe? Eu me apego muito a detalhe, né? Então, eu tive essa experiência de começar desde o lavador, processo, depois de office boy, depois do burocrático, da documentação, né? Depois do financeiro, sempre com o financeiro junto, né? Óbvio, né? Mas eu passei por todas as etapas. Isso. Avaliação de carro. Conhece toda a empresa. Como avaliar um carro, como olhar se ele é batido, se ele não é, sabe? Então, eu digo que se você conseguir trabalhar com qualidade, não é hoje para você abrir um comércio de carro, você tem que ter um especialista em carro, tem que contratar um especialista em carro, porque não dá para ser aventureiro. É como eu digo, não tem um curso, não tem uma faculdade, entendeu? Não adianta você só ter o dinheiro e investir se você não tiver conhecimento, entendeu? Ele é um ramo delicado. E profissionais assim para te contratar, como eu fui contratado. Por que deu certo, que eu falei para vocês? Porque ele me contratou com participação de lucro. Entendeu? Então fez um vesting de saída, né? Exatamente. Já tinha. Então, para ter ideia, hoje a Opencar, 90% dos vendedores que trabalharam com a gente foram para concessionárias. Porque a gente tem um histórico na boca dos pessoal aí que a Opencar vende muito, a Opencar. Então, ontem mesmo, o meu vendedor trabalhou numa concessionária. Os dois vendedores que eu tenho, eu tenho dois consultores lá que vieram, um da Chevrolet e um da Volks, certo? Uhum. E esse que está há mais tempo com a gente, ontem ele teve uma ligação se ele estava a fim de voltar para a concessionária. Ele falou, não, estou contente aqui, obrigado. Ele veio me contar, né? Ele falou assim, por quê? Legal. Que a gente dá uma liberdade. O que a gente dá liberdade? Eu me inspirei assim no Google, né? Lá no Vale do Silício. Você tem uma meta a cumprir, você está livre. Eles te dão uma meta. Se você vai fazer, se é 3 horas da manhã, 2 horas, se não é o horário lá, você está livre para fazer e você fez aquele, está tudo ok. E ali, assim, a meta é um carro por dia, certo? Se ele vender um carro de manhã, se ele quiser vender outro carro à tarde, beleza. Se ele não quiser, está tudo certo. Está tudo certo. E a gente dá uma liberdade. Vou ter que sair, isso. Sim. Pô, ele cumpriu a meta dele já em 15 dias, o outro 15 dias, ele vem e pede uma folga, isso. A gente é bem flexível a isso, entendeu? Não é radical. Hã? Não é radical, né? Não. Entendi. Entendeu? Legal, tem essa flexibilidade. É. Fernando, então, antes de dar os agradecimentos finais, passo a palavra para ti, para quem está nos acompanhando, conhecer um pouquinho mais a tua empresa, onde é que fica, rede social, está aberto aí para o teu encerramento. Então, a Opencar, hoje ela tem 18 anos, né? Eu estou com 27 anos no mercado de experiência, né? Ela fica situada ali na Heitor Liberato, ao lado do Bistec Supermercado, né? O Heitor Liberato número 1522, bem fácil acesso, na frente da farmácia Panvel, né? Tem um semáforo na frente, ao lado do Bistec. Estamos em todas as redes sociais, sites. Hoje nós trabalhamos com mais de 10 sites, né? Desde o Webmotor, o site da loja, o Webmotor, o Litoral Car, vários outros sites, né? E nossos veículos são com extremamente qualidade, procedência.
E esse tem um pós-venda diferenciado, que isso aí gera muita confiança. Tá? Você que vai fazer um negócio com a gente, você pode ter certeza que você vai sair muito satisfeito. Tá? Legal, tem carro então para a família do Wagner tranquilo lá. Qualquer tipo de cliente. Pô, se nós não tivermos o carro no estoque, hoje nós estamos com estoque de quase 90 carros e a gente não consegue agradar todo mundo. A gente sabe que chega cliente lá, pô, e tu não consegue ter o carro que o cliente quer, né? Mas a gente sempre vai atrás, consegue o carro, tem uma credibilidade em várias concessionárias parceiras, né? E que a gente consegue buscar o carro para o cliente no tempo certo. Então, procurou, se o cliente tiver a paciência de esperar, que eu sempre digo que o negócio, quando é para ser, né? Se você tiver paciência, você faz um negócio de mais qualidade, né? Então, e muitos dos clientes esperam a gente procurar o carro, a gente dá o retorno, tem cliente que já é mais emocionado, já comprou, né? Mas a maioria da gente, clientes, acaba esperando a gente. Legal. Fernando, quero agradecer a tua participação no nosso episódio aí do Contas e Contas. É sempre bem-vindo, as portas vão estar abertas, a tua história de vida aí é fantástica, a gente que já acompanha há anos, né? Eu como office boy aqui no escritório, eu me lembro de entregar os documentos aí para vocês, depois a gente, que eu entrei na parte operacional, a gente teve um laço muito forte, então sabes que eu tenho um carinho muito grande por ti, pela tua irmã, a Lei, pelo Felipe também, que é teu irmão. Então, toda a família, né? Os tios aí, os primos, todos os clientes nossos aí. Então, cara, de coração, desejo todo o sucesso do mundo para ti, tua carreira, tua jornada e que tu cada vez consiga alcançar os teus objetivos. Dudu, eu agradeço imensamente. Eu acho que, né, além da nossa amizade, como tu falou, né, a gente tem um carinho enorme aí pela família de vocês também. A recíproca é verdadeira aí, tá? E a gente está nessa parceria aí, sempre se ajudando, tá? Fico grato pelo convite. Wagner, prazer ter conhecido também aí. Precisando de advogado. E desejo sucesso para vocês aí nessa nova jornada desse podcast aí. Obrigado, Fernando. Pessoal, se você quiser acompanhar mais histórias brilhantes, assim como a do Fernando, não esqueça de seguir nas redes sociais, @Contas e Contos, e também siga e se inscreva no nosso canal do YouTube. Pessoal, um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço.